Ocorre que neste momento, quero dizer nos últimos tempos, estão reencarnando-se espíritos ainda muito primários, espíritos que não tiveram chance. Imaginemos os bárbaros que invadiram a Europa, os hunos, os godos, os visigodos, os normandos. Eles, pela perversidade do primarismo evolutivo, ficaram retidos em regiões especiais, aguardando o momento em que a Terra tivesse um clima psíquico para propiciar-lhes a evolução sem causarem maiores danos. Allan Kardec nos fala do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento há de ser principalmente na base do amor e na base da educação. Conforme nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos. Foi de uma sabedoria notável colocar a palavra instrução, preparada intelectualmente para dar a sabedoria ao lado do amor. Então, esses espíritos, segundo me informam os benfeitores que por meu intermédio se comunicam, estão chegando à Terra. Eles encontram geneticamente uma herança física das mais apropriadas, corpos saudáveis, de boa aparência. Os seus perispíritos vão imprimir as suas inclinações, aquela ancestralidade dos seus hábitos. Então nós vemos que alguns desses espíritos voltam às tribos, estão procurando tribos, estão criando sistemas de tormentos orgânicos através de piercings, através de mecanismos que ficaram célebres nos tempos do passado, como, por exemplo, fazerem as tatuagens em todo o corpo. Não temos nada contra, até alguns ficam bonitos, mas é uma forma de punição, de alguma maneira, de exaltar a beleza de uma forma quase bárbara. Então esses espíritos seriam espírito ainda de uma fase primária. A agressividade está natural. Esse desacato social, fazendo diferente, agredir, usar o chamado lixo, luxo, lixo, a roupa rasgada, o abandono de si mesmo, que faz parte da transição da moda, compreendemos perfeitamente. Mas do ponto de vista espiritual também revela o estado interior dos espíritos, que na indumentária carnal permitem-se essas extravagâncias. Então nós vemos que aí surge a violência, que lhes era natural. Surge o despautério, o sexo grupal. O sexo passou a ser mais importante do que a vida. O sexo sem compromisso, o sexo barateado. Então nós vemos que houve uma queda de valores morais desde os anos 60, chegando neste momento a um clima quase de não sabermos que dizer aos nossos filhos dentro de uma ética do que está certo e do que está errado. Mas a doutrina espírita dá-nos as diretrizes, uma educação saudável, aquela que pode ser adversária da crueldade e do materialismo, que Kardec enfoca muito bem na questão 685 de O Livro dos Espíritos, a educação moral, não aquela que se aude através dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo. Então, essa mudança está havendo, chegando espíritos nobres e tendo oportunidade àqueles que aqui estão para que optem pelo bem ou por continuarem como são. Assim continuando, desencarnam e não retornam à Terra por um largo período, visitando planetas inferiores. Divaldo, algumas pessoas perguntam assim: esse período, essa transição, ela vai acontecer de repente? Então, um dia nós dormimos, no dia seguinte despertamos e temos um mundo de regeneração pronto para podermos conviver. É assim que vai acontecer, utopia, de repente? Né? É uma utopia. Eu me lembro de uma obra de Schopenhauer, intitulada Utopia. Ele fala que na utopia as pessoas esperam os perus assados, as taças servidas de licor, mas mesmo dessa utopia ficaria monótono. Tudo está pronto, então viria a ociosidade. Não será de um momento para outro, basta que nós nos examinemos, abandonar um vício social, o tabaco, o álcool, a maledicência, que fazem parte da futilidade social. Como é difícil. Agora imaginemos a humanidade, 6 bilhões e quase 500 milhões de indivíduos, porque é uma transformação geral, lenta, mas cada uma terá o seu nível. Do ponto de vista psicológico, nós estamos em 4 níveis de consciência.
A consciência de sono, a desperta de si mesmo e a cósmica. Sim. Haverá mudança de fatores morais. Observemos a grande crise que hoje se abate sobre a Terra, a crise financeira. Sim. Ela é financeira, é econômica, mas a raiz é moral. Sem É uma dúvida. crise moral Isso é da verdade. sociedade. Sim. Ela se reflete no jogo das ações, das bolsas, das grandes empresas, porque os dados apresentados não eram autênticos. Eram jogos de mercadorias dos computadores, jogos de bolsa. Não há lastro para tanto dinheiro, os antigos laços de ouro, de diamante, que sustentavam o valor das moedas. Hoje há trilhões, 13 trilhões que já foram absorvidos na grande crise. Não há fundos, são apenas papéis. São trocas das grandes jornadas nas bolsas de valores. Então tudo isso tem questões morais. Vemos o aquecimento da terra, a ganância. Há poucos dias todos ficamos estarrecidos de ver que o desmatamento da Amazônia alcançou índices alarmantes. Será que esses corações, esses indivíduos, não pensam que estão destruindo o planeta para eles mesmos, para os seus filhos, seus netos, e eles quando voltarem? Porque nós voltaremos a habitar um planeta quase deserto. Mas aí entra a misericórdia divina. Por mais que tentemos perturbar as leis cósmicas, elas voltam-se e fazem o seu programa absorvendo-nos. Eis o que acontece em Santa Catarina nesses dias, noutros estados varridos por tantos tormentos. A transformação é lenta, porque ela é moral. Sairá também do indivíduo. Agora, os recalcitrantes entrarão nas expiações. E na expiação é compulsório. Divaldo, agora nós vamos a um breve intervalo, mas em pouco tempo estaremos juntos com esse tema que é tão importante, a nova era. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição e eu vou perguntar aqui para o Divaldo como é que vão ser os sinais dessa nova era e também se há uma data mais ou menos prevista para que essa nova era, o mundo de regeneração, para que isso ocorra. Os calendários Maia terminam as suas anotações no ano 1012, segundo especialistas, o que pareceria significar um momento clímax das grandes mudanças. Entidades nobres estabelecem mais ou menos o ano 2050 a 2058. Mas espíritos superiores não se fixam em datas, Claro. porque elas dependem muito do comportamento dos indivíduos, do livre-arbítrio. Os sinais aí estão. Vemos crianças privilegiadas, sempre as houve, mas não na quantidade que hoje nós encontramos. Crianças especiais, portadoras de um elevadíssimo QI, de um grande QE, não apenas do coeficiente intelectual, mas também do emocional. Verdade. Crianças que recordam de vidas passadas, que ministram aulas em universidades entre 8 e 12 anos. Crianças como a que está na Rússia e que sensibiliza a opinião pública, dizendo que ele veio de outra dimensão. Recorda-se. Um notável compositor americano que diz ter na sua mente 3 canais, ouve 3 tipos de música simultaneamente e as maravilha. compõe. Já compôs mais de 5 sinfonias. E crianças dentro das nossas famílias com uma vivacidade, com um sentimento de ternura, com o desejo de aprender e de saber. E do outro lado, o caos. Nunca a crueldade apresentou-se tão fria e perversa como nos últimos tempos. Matar já não basta. Para os psicopatas, é matar de uma maneira que choque e atemorize a sociedade. Então, estes são sinais. Jesus fala no sermão a que me referi,
que nós veríamos coisas absurdas. Veríamos, por exemplo, o Sol perder a sua luz. Ora, isto do ponto de vista cosmológico é impossível. Esse fenômeno se dá, pois sim, perdeu a luz mais de uma vez. Quando houve a explosão da bomba atômica de Hiroshima e de Nagasaki, o cogumelo tapou a claridade do Sol. E em uma obra extraordinária sobre a tragédia do átomo, diz: houve uma escuridão na região como nunca antes, mesmo antes da origem do mundo.